Boa noite, eu sou a Farid Maluf, esse é o programa Farid Maluf, Hipnose e muito mais. Hoje o tema é fobia. Você tem medo do quê? De que você tem medo? É um medo racional, irracional, consciente, inconsciente? Você tem medo? Você sabe por que você tem medo? Você tem medo de sapo? Barata, cobra, borboleta, qualquer coisa, de palhaço. O medo muitas vezes não tem explicação, mas através da hipnose a gente consegue fazer uma alteração desse padrão e fazer com que você pare de ter medo. Como que funciona isso? De N formas. Teve uma vez que durante a terapia, em uma regressão de memória, a cliente entrou em transe e daí foi para o primeiro momento que ela teve a primeira vez medo de sapo. Na verdade, ela era criancinha quando ela lembrou do fato, quando passou pelo fato. E dentro da imaginação dela, dentro do que ela vivenciou, ela acreditava que tinha engolido uma ranzinha e que a ranzinha ia comer ela por dentro, e isso trouxe pavor porque ela achou que ia morrer. E na verdade isso efetivamente não aconteceu. Se ela engoliu a ranzinha morreu e ela sobreviveu, tanto que ela já é uma adulta. Durante a terapia ela já era adulta. Então, o que foi trabalhado? Foi trabalhado esse medo inconsciente, esse pavor dela de ser comida por dentro, né, pela ranzinha. A gente trabalhou isso e acabou esse medo. Como que funcionou esse processo? Esse processo foi lento, porque até ela assimilar tudo o que aconteceu e como aconteceu, o processo é lento. Antes ela atraía, porque o medo dela era tão grande, ela atraía os sapos para perto dela. E com o passar do tempo, depois de ter feito a terapia, os sapos já não eram mais frequentes na sua vida. E quando eram, esse pavor total não existia mais. Então, cada um tem um medo diferente, medo de elevador, medo de avião, andar de avião, medo de injeção, que chega a ser um pavor e uma fobia que traumatiza. E quanto mais você alimenta isso, maior fica. E às vezes a solução é muito simples, como no caso dessa cliente que achou que quando era pequena tivesse engolido e que o sapinho ia comer ela por dentro. Então a fobia muitas vezes tem esse início que a gente não sabe explicar mais ou menos por onde começa, mas através da hipnose a gente consegue localizar a causa. E localizando a causa, a gente trabalha, muda o padrão e transforma a fobia de forma que ela não exista mais. Outra forma de trabalhar com isso, com o medo, é graduando o medo que tem. Então a gente coloca de 1 a 10 o número, a quantidade de medo, onde 1 seria o mínimo e 10 o máximo do medo. E a pessoa lá, num estado já alterado de consciência, modula isso e a gente vai minimizando, abaixando, até chegar num determinado ponto que simplesmente acaba esse medo. É possível? É possível. Nosso cérebro tem infinitas funções que a gente pode trabalhar com ele da forma que a gente quiser. Claro, de acordo com o que você quer trabalhar. Eu não posso incutir através da hipnose em você coisas que você não quer. Então, eu não posso fazer com que você haja de uma forma que você não aprovaria. Eu tenho que trabalhar dentro daquilo que você efetivamente quer e gostaria de alcançar. E a hipnose faz isso. Faz com que você, dentro daquilo que te incomoda ou te atrapalha ou que tenha medo, transforme, transmute, modifique de certa forma que você alcance o seu objetivo.
ou medo de avião, medo de algum animal, e isso a gente vai trabalhando e aos poucos vai alterando. Eu vou para um break, fique aí, você vai aproveitar cada minuto desse programa. Até já! Estou de volta e falando sobre fobia. Você tem medo de água? Você sabe nadar? Esse seu medo é seu mesmo? Ou veio de alguém? Porque às vezes o medo que a gente tem nem é nosso. Às vezes é programações de quando você está lá dentro da barriga da sua mãe, que ela passou por um trauma e esse medo ficou lá no seu subconsciente. E através da hipnose a gente consegue até esse tipo de trauma que não é seu resolver. Porque a gente vai até lá, porque todas as informações estão no seu subconsciente. E através da hipnose a gente faz o quê? Vai lá onde aconteceu, você vê tudo o que aconteceu, vê, isso mesmo, vê. Muitas vezes você vê. É como se fosse um filminho que passa aqui na sua mente e você assiste como telespectador. Às vezes, você só lembra do fato e vem aquele sentimento, porque cada um tem um sentido que é mais aguçado. Algumas pessoas têm a audição mais aguçada, outros a visão e outros o tato, o sentir. Então, de acordo com o canal que você tem mais aberto dentro do seu dia a dia, é o que você vai mais trazer durante a sessão de hipnose. Eu, por exemplo, quando eu faço uma regressão lá para eu ver como eu era pequena, alguma coisa que eu quero resolver, eu vejo um filminho. Isso, um filminho mesmo. Sei quem são as pessoas, sinto, ouço, percebo tudo o que aconteceu, só que de forma mais detalhada. Por que isso acontece? Porque o nosso inconsciente, ele está ligado o tempo todo. E as informações que eu estou dizendo para você e estou falando, todas elas estão lá no inconsciente. E quando a gente entra nesse estado alterado de consciência, que é a hipnose, é como se essa imagem, tudo que está gravado lá, armazenado, ficasse à sua disposição e abrisse. E você consegue perceber melhor. Então aqui eu estou fazendo algumas coisas, estou ouvindo outros barulhos que conscientemente eu não presto muita atenção. E quando no transe hipnótico, através da hipnose, eu faço com que tudo o que está acontecendo fique mais perceptível, porque daí a gente começa a pegar pontual, focado. Por isso que a hipnose, em muitos casos, são utilizados dentro da justiça para que a pessoa lembre, a testemunha lembre de detalhes de crime. Isso mesmo, para lembrar detalhes de crime, as testemunhas. Porque o criminoso não é permitido fazer isso. A hipnose para servir de prova. Então a hipnose faz com que você perceba, só que de um outro foco, mais pontual, aquilo que efetivamente aconteceu. E assim, ocorre através do medo. Porque você, às vezes, tem o medo, mas você não sabe de onde que vem, por que você tem aquele medo. E através da hipnose a gente busca pontual. E a informação vem, sempre vem. Tem relatos, por exemplo, de alguns clientes que falam assim, mas quando eu vou lá, eu entro, né? Eu não entrei em transe. Entrou. Porque estava tudo preto. Sim, o preto também é transe. Só que tem que se explorar mais esse preto. Porque esse preto pode ser lá dentro da barriga da mãe, porque está tudo escuro, ou qualquer outra situação. Esse preto tem um significado. Porque quando você fecha o olho,
simplesmente não fica preto. Não é verdade? Eu tenho certeza. A não ser que você esteja num lugar totalmente escuro. Mas no caso de terapia não é. Você não está num lugar totalmente escuro. Então vai ter um pouquinho de claridade. Então muitas pessoas acham que não entram em transe, mas entram. Só é uma questão de ter mais segurança e menos medo. Agora eu vou para outro break e daqui a pouco a gente volta. Qualquer dúvida, entre em contato. Estamos de volta e estamos falando sobre fobias. Você tem medo de falar em público? Você tem medo, fobia, de ficar cheio de gente à sua volta? Tem gente que tem isso, medo de falar em público, medo de ter mais gente à sua volta e não sabe como agir. A hipnose faz com que você tenha mais segurança ao falar em público, ao estar no convívio com outras pessoas. Claro que deve ter um fundo, né? Um problema de fundo em relação a esses medos de falar em público ou de estar no convívio com outras pessoas. Mas o começo da terapia, a gente já começa dando para você mais tranquilidade, segurança e tranquilidade para estar nesse meio que tanto te deixa com medo ou que você quer fugir, né? Porque na verdade a fobia social e de falar em público, na verdade você acaba ficando com uma vergonha e quer fugir daquele lugar. E através da hipnose, antes de descobrir as causas, a gente já vai dando, vamos dizer assim, condicionamentos, âncoras, para que você consiga conversar melhor ou expor sem aparentar essa dificuldade tão grande que você tem. Porque, na verdade, às vezes a pessoa está ali apresentando alguma coisa e está morrendo de vontade de sair correndo e se esconder. Existe isso e é mais comum do que a gente pensa. Então, a fobia social, a fobia de falar em público, são questões e padrões que podem ser mudados. Pode ser de uma forma mais tranquila, do jeito que eu trabalho com uma hipnose que você vai mudando gradativamente até que isso saia da sua vida, não tenha mais problema. E as pessoas acabam me perguntando, mas quantas sessões são necessárias, Farid? Depende. De 6 a 10 sessões são suficientes. Às vezes um pouco mais, às vezes um pouco menos, mas de 6 a 10 sessões são suficientes para acabar com qualquer problema. Gente, é um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Eu aguardo vocês para o próximo programa e até breve. Entre em contato, mande suas sugestões, que eu estou ansiosa para ler os seus e-mails. Boa noite!